Então você quer brigar para ser campeão, mas com todo respeito ao Fluminense, nós vamos nesses 2 jogos para ver o que acontece. J. Araújo, bom dia. Almir Dionísio, nosso convidado especial. Que honra, né? Receber o Almir de volta, né? Depois de um longo tempo fora do nosso estado, agora volta em uma outra função e volta na decisão também. Pouca gente lembra, o Almir foi campeão no Rio em 2007, auxiliando o Polozzi na parte de campo e agora volta em uma função bem mais estruturada, que é a parte administrativa, mas ao mesmo tempo uma função, né, Almir, que muita gente não sabe fazer o diferencial do executivo de futebol e do diretor de futebol. Então até nisso, para ti era uma resposta ainda maior, responsabilidade maior nessa formatação do elenco do Piauí que foi feita e que culmina hoje com a decisão do campeonato. Exatamente. Eu, graças a Deus, vocês têm acompanhado a minha carreira, depois que eu saí daqui, tenho tido muito êxito onde eu tenho andado. Só resumir o do ano passado, Santa Catarina, que é de Série B, que é um campeonato muito disputado. Conseguimos o acesso e eu já estava montando o Santa Catarina, que esse ano foi muito bem, por sinal. Chegou a semifinal do Catarinense. Chegou a semifinal do Catarinense, que nós esperávamos, queríamos a Série D. E eu recebi uma ligação, uma indicação do próprio Roberto Fernandes, me indicando para o Piauí. Então, quando eu conversei com o nosso diretor, Arias Marinho, eu falei para ele assim, eu tenho um sonho de voltar para o Piauí. Mas eu quero, vamos brigar para subir? Ele falou, vamos brigar para o objetivo, que é o título. Ele falou, vamos brigar pela Série D e pela Copa do Brasil. Eu falei, então vamos conversar. Ficamos 2 dias negociando e eu, ao chegar aqui, eu conheci o presidente Jackson Nogueira. E aí eu me encantei com os dois, e aí depois tem o Caio Matos, que está junto ali, e nós começamos a traçar planejamento. O espaço de tempo aqui é curto para mim contar para vocês, que nós passamos em 4 meses, mas foi muita determinação, foi muito trabalho, foram muitos problemas, foram muita solução, mas acima de tudo, foi Deus o tempo todo tendo misericórdia de nós, nos ajudando, nos fortalecendo. Você sabe que eu vim aqui, eu estava com problema de saúde. Isso, eu lembro. Estava com problema de saúde. Fizemos até sentados aqui. Fizemos sentados, tá? Fizemos sentados, mas nem um dia eu fiquei sem trabalhar. Mas eu precisava vir para cá, porque quando eu fiz a primeira coletiva, eu disse, eu amo esse lugar. É verdade, isso mesmo. Eu estou voltando aqui por causa que eu amo o Piauí, mais até do meu estado, porque vocês me receberam de tão braço aberto, que eu sinto saudade daqui. Então, eu sentia que eu tinha que fazer algo pelo Piauí. E aí Deus colocou eu aonde? No Piauí. Esporte Clube. Esporte Clube Piauí, que estava um tempão sem voltar, foi campeão da D, né? Isso. Foi campeão da Série B. Aí tem esse presidente maravilhoso, esse diretor que é uma excelência também de pessoa, os dois, e o próprio Caio Matos. E são incansáveis também, são né? incansáveis. Até nisso, Almir, a importância de você treinar, de estar do lado de dirigentes jovens, né? Você fala muito do Jackson Nogueira, fala muito do Arias Marinho e do nosso Caio Matos, nosso Pililiu. A importância da juventude nesse processo de reestruturação do Piauí, da mentalidade nova que você teve a oportunidade de poder observar no CT Reinaldo Ferreira. Fala um pouquinho dessa importância de concatenar a tua experiência e a juventude da diretoria do Piauí, que está dando liga com esse calendário amplo para o ano que vem, podendo ter a cereja do bolo, que é a Copa do Nordeste. Aí sim, financeiramente para o clube, passa a ser um Eldorado para a próxima temporada. Sim. Ô Jota, quando você tem 56 anos, a experiência que eu tenho no futebol, e encontra pessoas que querem, entendeu não? Ter um crescimento e não tem vaidade. Isso, que o problema do que nós temos hoje, eu faço parte da ABEX, Associação dos Executivos do Brasil, não sei se vocês sabem. E a nossa maior dificuldade que nós temos, Jota, é o dirigente estatutário. O estatutário que tem uma empresa, que trabalha numa empresa e vai lá uma vez ou outra no clube e acha que conhece futebol mais do que eu e o próprio treinador que vive o dia inteiro. Isso não é o caso. Isso acontece mesmo, é verdade. Certo ou não? Preocupação em tanto. Certo ou não? Então são esses dirigentes antigos que não tem mais mercado, não tem mais espaço. Como vocês também são jovens, você está mais experiente, mas você trabalha com jovens. Isso, é verdade. Tá certo ou não? Então nós precisamos também trazer essa experiência dos jovens para nós, para a gente estar no mercado atualizado o tempo inteiro. O bom profissional é ficar atualizado. O mercado tem que estar atualizado. O tempo inteiro você tem que estar pensando, tem que estar conversando, tem que estar falando. Numa reunião que está eu, Caio e o Jackson e o Arias, eu falo uma coisa, aí um fala, o outro fala. Mas aí o Arias fala assim, mas eu acho que é melhor fazer assim. Pô, ele está certo. Então, quer dizer, nós somos poucos, entendeu não? Então você consegue resolver. Quando você pega um time de muito dono, você não consegue resolver, porque todo mundo... E outra coisa, o futebol tem que acabar o mais, entendeu, Jota? Tem que acabar o mais. Eu vi uma entrevista outro dia, e alguém falou aí na rede nacional, o mais tem que acabar. Tem que acabar, é verdade. Sabe o que é o mais?
o Sidney, mais o Sidney tem aquilo ali, mais o Sidney. Então, o futebol tem que ser o fim. Tem que ser o fim. Certo ou não? Verdade. O fim. Isso, Entendeu? Eu não tenho mais. Tem que ser um negócio bem objetivo. Bem objetivo, entendeu? Verdade. Não. Então, Agora, Almir, dentro dessa tua experiência, você passou por uma turbulência, como você frisou aí várias, mas uma delas chamou a atenção. E eu acho que a tua experiência prevaleceu e muito dentro do Piauí Esporte Clube. E eu acho que foi a quinta marcha jogada para chegar a essa grande final, que foi a turbulência do técnico Roberto Fernandes. Né, quando foi pego de surpresa, que tinha recebido o convite do 13, ficou poucos dias no Piauí, depois saiu. Você soube segurar o grupo para não mexer, ou seja, você soube mexer o grupo para o extracampo não entrar em campo. Sim, todo o tempo. Nós tivemos muita dificuldade, foi uma grande turbulência, nós tivemos mais casos lá que vocês sabem que teve, Isso. Né, que a gente tentou segurar ao máximo. Nós nunca fomos de ficar indo na imprensa para falar nada, sempre eu até tirava as coletivas semanal, para não ter conversa. E o presidente volta a falar outra vez, a diretoria, que são todos os meninos, me apoiando e me ajudando. Eu falei, preciso fazer assim, vamos segurar aqui, não vamos falar nada, deixa. Tá, rapaz, você me ligou um dia, eu não aguentava, a perturbação começou às 6 horas da manhã, até, Jota, aquilo lá foi um torpedo. É a história do saber blindar. Exato. É isso que o Piauí soube fazer isso. E sabe fazer muito bem. Sabe fazer a blindagem, até por conta de, eu imagino que a Neila toda semana tem um cronograma, sempre semanal, mas a gente até entende, até para, em alguns momentos quando não tinha, ela mesma fazia no tete-a-tete com o Renatinho Potiguar, sobre essa situação também de blindar o elenco, blindar os jogadores, eu acho que até certo ponto, nessa altura do campeonato é compreensível. É até certo ponto para evitar muita interferência, como muitos se falam, mas é fato que é a tônica do Piauí, é a história do saber blindar. É uma das tônicas que o Piauí vem fazendo isso e vem fazendo bem feito durante toda essa temporada. E com detalhe, Almir, vocês da diretoria fazem essa blindagem bacana, de forma perfeita, e quem faz toda a proteção dela, o acabamento dela, chama Neila do Rego Monteiro. Olha, por sinal, eu quero dizer aqui Ela ao está vivo muito bem para com a imprensa, vocês time que grande. essa menina foi uma grande surpresa que eu encontrei dentro do Piauí. Essa menina é extremamente profissional e ela sabe diferenciar todo o trabalho dela, ela compreende aquilo que você, como executivo, determina para ela. O assunto que ela tiver do futebol comigo para tratar, ela trata comigo. O assunto que ela tiver para tratar com o presidente, ela trata com o presidente. Com o Arias, a mesma coisa. Ela diferencia. E trata com conhecimento. E trata com conhecimento. Então, rapaz, vou falar assim, uma funcionária dessa aí, você tinha que ter uma meia dúzia para você ficar tranquilo. Agora, Almir, qual vai ser o diferencial para você como gerente de futebol depois, né, desse ou título alcançado ou desse vice-campeonato alcançado? É assim, nós conseguimos o nosso objetivo, mas claro, você está na disputa, você tem que agora dar o seu melhor para conseguir o objetivo. É o acabamento. O acabamento, a gente fala para os atletas assim, nós conseguimos fazer o que o Piauí precisava. Isso, certo? calendário. 11 anos depois de uma final, calendário. Agora nós precisamos fazer o que nós precisamos como profissionais. Eu preciso do título, o atleta precisa do título, Renatinho Potiguar precisa do título, todos nós precisamos do título. E eu ia falar, não esqueci, o Renatinho Potiguar é uma pessoa que veio para blindar tudo isso com nós, para sacramentar, para poder vir esse objetivo. Então nós precisamos agora focar no título, pensar no título, acabando, ganhamos, amém. Não ganhamos, amém também. Aí eu preciso esperar tudo isso, porque meu contrato é até o dia 30 de abril. Eu ainda não sei o que pode acontecer. Eu vou ainda conversar com o presidente após o final do campeonato. Dentro dessa conversa, você falou que vai ter no pós-contrato, 30 de abril é o prazo limite, mas você vai conversar com o Jackson, com o Arias, sobre uma possível renovação contratual. Partindo daí, Almir Dionísio permanecendo no clube, começa de fato aí a conversar com alguns atletas, principalmente renovações contratuais, já pensando para o ano que vem, porque a gente sabe que o calendário do Piauí acaba dia 29, e aí ter uma situação de que os jogadores que interessam ao clube, que foram no seu crivo, do Arias, do Jackson, foram bem. E aí vamos renovar, e até para dar calendário, se emprestar alguém para a Série D do Brasileiro, para outras divisões. Passa por aí também, Almir, essa situação de, começando da tua conversa com a diretoria no mês que vem, partindo da renovação, aí sim começa o planejamento para 2026, principalmente com um calendário que pode ser mais amplo, se vier o título estadual, porque tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série D? O presidente Jackson Nogueira, ele tem na mente dele e nos projetos dele, eles já vão começar com a base, tem projeto de base muito forte, que a ideia dele agora é prosseguir. E eu, como você acabou de perguntar, se eu conseguindo fazer a renovação,
dia 1º de maio, você já tem que começar a pensar continuar a reforma do CT. O CT precisa dar continuidade em algumas obras que a gente segurou para quando for para essa competição. Então, vai ficar muito mais encantado após isso. Então, maio, você faz e mapeia alguns... Nós já temos jogadores mapeados, mas vai surgir mais. Então, você tenta já contactar, e em junho você já consegue fazer pré-contratos. Correto. Tá? Já consegue fazer pré-contratos. E a ideia é essa, já fazer pré-contratos e aí já direcionando o grupo para você montar um grupo bem melhor e mais qualificado, porque esse ano foi muito difícil a gente montar essa equipe, nós tivemos muita dificuldade, nós tivemos que dispensar 15 jogadores, mas nós tudo isso fizemos como? Quieto nós, sem ficar espalhando, falando para ninguém, mas foi bem no sufoco. O controle é perfeito mesmo, é verdade. É bem controlado, nós Isso, controlávamos bem, porque eu falava para eles, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Almir, uma coisa é você montar uma equipe que não tem calendário. Muitos jogadores, professor, não dá não, vamos deixar para a próxima, porque não querem disputar só o estadual, querem vir um calendário até dezembro. Tu vai ter agora 9 meses, né, para montar uma senhora equipe. A pergunta que eu sempre debato no Mesa Redonda, na TV Santos Piauí e aqui na Antares, é sobre a situação. Tem que ter um time com cara de estadual, mas tem que ter um time principalmente com competições nacionais. Claro. O foco agora vai ser esse? Claro, sem dúvida. Principalmente se você também você tem um problema agora que o Alto acabou de ter, né? Isso. De elenco, com questão da Copa do Nordeste. Mas eu vou dizer para você, Silas, não é fácil, Sidney, não é fácil, Jota, você montar uma equipe que nós montamos, tá bom? Vamos lá. Tem o Alto, que tem competição. Parnaíba, competição. Quem é, depois desses clubes aqui, o maior do estado? Nenhum. Quem é? O River. O Galo. O Galo é considerado, sim, entendi. Até que fala em relação ao time grande. Nós estamos em 4ª opção. Sim, é verdade. Para contratação no começo do ano. Nós éramos o quarto. Não, você está pensando em relação a competições nacionais. Sim, não, estou falando em contratações que aconteceu lá atrás. Então nós tivemos muita dificuldade para contratar, mas muita. E agora não. Agora com planejamento, agora com tempo, você vai melhorar o alojamento, você vai melhorar a base e você também vai melhorar com certeza a qualificação e a qualidade desses atletas. Beleza, então, Almir, deixa eu agradecer a tua participação aqui no programa e dando os parabéns mais uma vez pela meta conquistada. Torço para que você possa conquistar também o título de 2025. Perdeu quem esqueceu o seu nome em relação a contratar, que você sabe realmente montar times. Seu nome foi citado em vários programas e muitos diretores não quiseram ver. Parabéns ao Piauí que soube ver e trazer um dirigente de time grande como você. Jotinha, você volta? Já na Rádio Antares com o Esporte Antares, segunda edição. E claro, hoje no Mesa Redonda com o presidente do River, Jairo Cavalcante, falando sobre o Galo. Obrigado, Almir. Obrigado, um grande abraço. O Esporte Antares fica por aqui. Um abraço a todos, valeu! Tchau, tchau, galera! Entrevistas sobre os mais diferentes assuntos, dicas